Quando você compra um plano de previdência, você pensa no seu seguro de vida? E quando você compra um seguro de vida, você pensa no seu plano de previdência? Se você não pensa, eu também não penso, quer dizer, na verdade não pensava. My News Vida e Previdência. Apresentado por Asus. Mas eu vejo que nas companhias, as companhias, o diretor de vida é o diretor de previdência. Sempre vida e previdência. Tem que andar junto. Carlos Gondim, diretor de vida e previdência da Porto. Legal, muito boa a sua questão. Acho que é um tema muito importante para a gente discutir, porque acho que vamos voltar dar um passo para trás. Porque, em vez de a gente falar só vida e previdência, a gente está falando de pessoas. Então, quando a gente fala tanto de vida quanto de previdência, no fundo, é trazer solução de proteção financeira para as pessoas. Então, isso tem uma sinergia. Uma, você está olhando uma visão mais de muito longo prazo, né? A previdência, você está fazendo uma acumulação pensando para frente. No seguro de vida, você está se protegendo desde o começo. Então, eu acho que tem uma grande complementariedade. E eu acho que uma das coisas importantes é as pessoas começarem a entender, né, a fazer o seu planejamento financeiro. O que que eu preciso me proteger agora? Como é que eu vou construindo meu patrimônio ao longo do tempo para eu poder usufruir lá na frente? Então, eu acho que tem tudo a ver muito quando eu dou essa gênese das pessoas e que é planejamento financeiro, seja para agora, para o curto, para o médio e para o longo prazo. Então, eu acho que tem essa sinergia. Quer dizer, você e Lila são do mercado segurador. Eu e a Adriana somos aqui jornalistas Jornalistas. xeretando, querendo entender como é que isso funciona. Quer dizer, as empresas olham isso, desta forma que você colocou? Quer dizer, na hora que ela está oferecendo produtos, ela está pensando nisso, nesse modelo? Como é que vocês tratam isso na hora que vocês estão falando com o cliente? Porque o cliente não pensa, eu não pensava. Eu pensava em vida e pensava em previdência. Eh, Como é que é isso, Lila? Sim, a gente pensa, né, eu acho que tanto a Asus quanto a Porto Seguro pensa nesse sentido do que é que o qual é o perfil do cliente, o que é que ele precisa, né, que tipo de planejamento financeiro faz sentido para o momento de vida dele, né. A gente não trabalha com previdência, a gente trabalha com seguro, de vida, de doenças graves, de invalidez, enfim, todos os seguros pessoais, e a gente entende que cada cliente tem uma necessidade. Então, olhar para o momento de vida dele, ele tem independentes financeiros, ele é jovem, ele já é um pouco mais velho, qual é a profissão dele, enfim, todo esse cenário, faz com que a gente dê um diagnóstico, né, e fale: "Olha, além do seguro de vida, você precisa fazer um seguro de doenças graves, uma previdência, uma carteira de investimento. Ah não, o seu perfil não precisa fazer um seguro de vida, por exemplo, porque você não tem dependente. Então você precisa de uma previdência para o seu futuro e doenças graves caso alguma coisa aconteça com você hoje. Enfim, então essa a gente sempre fala, né, nos nossos papos, assim, tem uma questão de o que é ideal para você, né, que é uma coisa que o mercado tá olhando muito, assim, essa contratação independente, né, qual é o perfil do cliente, o que é que o corretor tem muito esse papel, né, de fazer esse diagnóstico do perfil do cliente e propor ali um planejamento que faz sentido com Ô esse. Carlos, isso é uma evolução no mercado, né, Adriana? Porque a gente, em geral, no passado, a Adriana é muito novinha, mas eu quando comecei a cobrir mercado segurador, quer dizer, era uma coisa que não tinha essa sofisticação do detalhe da pessoa. Era uma venda de produtos muitos, inclusive em banco ali direto, você nem não entrava nesse detalhe. Uhum. Eu acho que é uma evolução, sem dúvida nenhuma. Eu acho que precisa continuar existindo cada vez mais. Até porque, costumo brincar que ninguém acorda de manhã e fala: "Tô com uma vontade incrível de fazer um seguro de vida hoje", certo? Então, o seguro de vida, né, e a previdência, ele tem muito de você poder sentar com a pessoa e explicar. Muitas pessoas nem sabem que existe o seguro de vida, para que que serve, né? Muitas pessoas associam o seguro de vida só com a cobertura de morte, mas existem outras diversas coberturas, até a Lila comentou, tem doenças graves, eu tenho DIT, então eu tenho uma série de outras coberturas que inclusive beneficiam o próprio, cliente, né, caso alguma coisa aconteça com ele. Então eu acho que isso passa por um processo importante, né, de evolução. Você perguntou assim: "Ah, a gente leva a sério?" Tanto a gente leva que na Porto a gente tem um produto que combina as 2 coisas. Eu combino coberturas de seguro de vida com uma previdência privada. Então eu acho que De são que forma? justamente porque eu sei que ele precisa de uma cobertura que o proteja agora, né, caso enquanto ele não está conseguindo acumular
esse capital, ele tem uma cobertura do seguro de vida neste momento. E eu já tenho um produto que combina isso na origem, E aí, né? conforme vai aumentando o capital, diminui a pólice de seguro, Tem por diferentes exemplo? modelos. Tem diferentes modelos. Tem modelo que ele fala assim: não, mas a minha necessidade ainda vai continuar crescendo por algum tempo. Eu posso manter isso. Aí eu posso manter minha necessidade constante. Então você tem essa flexibilidade de poder trabalhar. Ou de uma forma embarcada, como a gente tem esse produto, mas também dentro do trabalho que os consultores, que os corretores fazem, que é muito importante, né, de poder explicar e identificar o que que é melhor. Inclusive, a gente partiu na nossa linha, dentro do produto de vida, né, ter cada vez mais flexibilidade. Não ter aqueles bloquinhos engessados, que mas eu quero essa cobertura, mas tem que levar outra. Então a gente tem, inclusive hoje em dia, você é capaz de contratar uma doenças graves sem ter uma cobertura de morte. Se você é uma pessoa mais jovem, estou no começo de carreira, eu não tenho beneficiários aqui ou pessoas queridas próximas, que você, olha, eu preciso agora, nesse momento, protegê-las aqui, eu posso começar com uma cobertura de que se eu ficar afastado por um tempo sem poder trabalhar, eu tenho essa cobertura, se eu tiver uma doença grave, e posso ir acumulando meu capital na Previdência. Ah, mas isso mudou depois de um tempo. Agora eu tenho aqui, olha, me casei, tive um filho, eu posso incluir outras coberturas. Então, essa flexibilidade de você entender o momento da pessoa, trazer a solução que serve para ela, né? Eu acho que isso é muito importante. É uma evolução, a gente acredita nisso, a gente tem trabalhado nisso, e eu acho que, de uma maneira geral, o setor também tem caminhado nessa direção. Mas esse mix de itens, se a pessoa vai casar, se ela tem uma necessidade por causa de uma doença grave, a pessoa que decide ou é que a empresa que vai mudando, conforme, vê a necessidade do cliente? Como que funciona isso na prática? Eu acredito muito no papel aqui do corretor que está próximo do cliente, está acompanhando, ele é capaz de poder orientando o cliente ao longo do tempo, né? Porque também eu não tenho uma bola de cristal, consigo saber exatamente o que a pessoa tem e o que ela Uhum. precisa. Posso até fazer, hoje em dia a gente usa analytics, pode ter uma série de coisas que podem fazer, mas eu acho que tem um trabalho importante consultivo, né, que os corretores fazem de acompanhar a pessoa ao longo do tempo e ter essas discussões, porque tem muita questão de escolha. Tem muita questão de quanto eu me sinto protegido. Olha, então vamos discutir aqui o seguinte: olha, agora eu tenho minha mulher, eu tenho um filho pequeno, tá? Eu tenho meu primeiro filho, né, que é pequeno. Uma discussão é a seguinte: quanto eu sinto que a minha família estaria protegida se eu não tivesse aqui? São 2 anos? São 3 anos? É mais? É o que eu teria de dizer: olha, o que que eu guardaria de dinheiro para assegurar que o meu filho tivesse o estudo até a faculdade, mais um tempo para minha esposa poder se reequilibrar ao longo do tempo. Eu acho que essas são discussões que elas são matemáticas, são, mas elas também são muito pessoais, são muito desse entendimento das prioridades, e esse é um trabalho, tem um trabalho muito próximo que corretores acabam fazendo de forma brilhante com os clientes. A gente volta à discussão das pessoas, né, que você Uhum. abriu o papo falando. Então, no fundo, não tem como, né, a gente usa tecnologia, a gente usa inovação, nossos dados são super atualizados, né, mas, no fundo, a gente conta bastante com o corretor, que é uma pessoa que está atendendo outra pessoa, então essa troca é realmente muito E que importante. tem relacionamento, né. Então Sim. Super. acompanha porque o algoritmo, por exemplo, por mais que a tecnologia avance, o algoritmo ele tem um papel importante e a inteligência artificial tem um papel importante para precificação e para uma série de coisas, mas ele não sabe, por exemplo, se você tem 3 filhos, qual é o filho que vai precisar de mais ajuda do que o outro, né, quer dizer, isso o algoritmo Ou não vai mais, te dar. quanto eu vou ficar confortável de saber qual é o tipo de proteção que eu estou deixando para minha família. Então tem muito do meu desejo, da minha vontade, do meu conforto. E isso é muito pessoal. Isso não é um algoritmo simples que vai fazer isso por você. Cara, mas vocês têm um trabalho, assim, enorme, porque é mudar essa cultura, porque o seguro no Brasil, ele vem de um tempo em que a pessoa comprava aquilo meio que fazendo ali uma troca no banco. "Ah, você me dá isso aqui, vai me aumentar meu limite de financiamento e de cheque, aí tudo bem, eu compro um seguro". Depois ele vai evoluindo, enfim, as necessidades, aí entra teve uma época que seguro de carro era uma coisa que era muito demandada, depois vem aí seguro saúde, que vai crescendo e tal, e agora a gente está no seguro 5.0 que entra essa questão da conversa, né. Eu acho que tem um outro aspecto muito importante também, complementando todos esses que você falou que eu concordo, que eu costumo chamar de desmistificação do seguro, né. Hoje
Historicamente, o seguro era algo meio místico, né? Você comprava uma sopa de letrinhas. Você não sabia o que você estava tendo. E eu acho que tem uma coisa importante agora. O que que é um DG? Ah, é uma cobertura de doenças graves. O que que significa isso? Ah, significa se eu tiver uma doença grave diagnosticada em tal estágio, eu vou receber uma indenização que vai me ajudar a fazer frente a esse tratamento ou apoiar a minha família nesse momento difícil. Não é muito mais fácil explicar isso e dizer que você vai fazer um DG? Um DG e um número acoplado? Então, esse tipo de coisa eu acho que é um desafio que também a gente vem passando, né, junto ao setor e a cada uma das empresas, e a gente tem feito muito isso internamente, né? Como é que eu desligo um pouco o segurez e passo a falar um pouco mais de português para poder atender as pessoas e trazer isso de uma forma mais prática. Você sente, eh, que a pandemia, ela acentuou a procura de informações sobre seguro? Eu acredito que sim, e eu acho que os números de crescimento do mercado, né, ao longo da pandemia demonstram isso. Demonstram tanto uma procura, quanto eu diria principalmente uma abertura. Por quê? Porque, como eu disse antes, eu acho que a gente ainda não tem um conhecimento tão amplo no Brasil que as pessoas conhecem bem o que que é o seguro de vida, né, para que que serve, como ele me ajuda, quais são os diferentes tipos de cobertura. Então, eu acho que sim, algumas pessoas de fato foram procurar, e eu acho que o papel que a gente exerceu como seguradoras, fazendo as indenizações de pessoas que tiveram problemas com o Covid, né, que somam aí quase 7 bilhões de indenizações pagas desde abril de 2000 até agora, né, evidencia isso. Durante a pandemia, todo mundo, se você perguntar numa sala, praticamente todo mundo ou conhece alguém ou conhecia alguém que faleceu, né, por conta de Covid. Então, isso trouxe essa realidade próxima para a gente. Então, as pessoas começaram a ficar mais antenadas. Então, toda hora que você senta, discute com ela associa com uma realidade mais próxima dela. Ela começa a parar para pensar, fala assim, tá bom, isso de fato pode acontecer comigo. E não estou falando só Hum. de morrer, não. Eu tô falando o seguinte, pode ser que eu fique aqui, olha, um mês sem poder trabalhar, e aí? E se eu sou um profissional autônomo que depende de eu estar lá trabalhando para poder ter minha renda? O que que vai acontecer comigo? Eu nem sabia que existia algo que me protegesse disso. Então, acho que as pessoas estão mais abertas para esse tipo de discussão, né, para poder entender, conhecer e fazer sua contratação. Então, acho que a pandemia foi perversa por muitos sentidos, mas ela teve um efeito colateral que foi positivo, que é essa abertura para a gente poder conhecer mais, pensar um pouco mais em planejamento. É óbvio que durante a pandemia as pessoas ainda ficam muito mais abertas. Algumas pessoas voltam a ser imortais depois, né? Porque a gente vai esquecendo, né? A gente vai passando do pico, etc. Mas eu acho que tem um saldo positivo de conhecimento, de abertura, e que eu acho que a gente tem que aproveitar para poder trazer e informar as pessoas. E em relação a esse conhecimento que a pandemia trouxe sobre o seguro de vida, qual é o alcance do seguro de vida no Brasil? Qual o potencial que ele tem? Eu acho que o potencial é gigantesco. Hoje a gente ainda tem muito, a cobertura ela é muito limitada. Se você fizer uma relação com o PIB, você vai ficar ainda abaixo com outros países, inclusive da América Latina, né? Então, eu acho que a gente tem um potencial grande, tanto no espectro de individual, quanto no espectro do coletivo. Né? Hoje, você pega indicadores e fala, a cobertura de um seguro de vida é muito grande nos Estados Unidos. Ela é bastante. Tanto numa cobertura de individual, da pessoa vai lá e se contrata, como as empresas que oferecem como benefício para as pessoas essa proteção, né, do seguro de vida. Então, eu também me sinto bem dizer, olha, eu estou aqui oferecendo uma proteção, caso o meu funcionário aconteça alguma coisa, a família dele está resguardada por um tempo. Agora, quando você faz uma contratação por empresa, que é importante, a empresa escolheu quais são as coberturas, qual é o prazo, qual é o valor. Então, isso não significa que, não, já tenho da empresa, não preciso É, ter não uma tem, individual. não tem a personalização que a gente estava falando agora, É, né? Pro perfil que você precisa ali no seu momento de vida. Mas é isso, o Brasil acho que chega a ser 15% de pessoas que têm seguro no total, no sentido de PJ e isso, PJ, PF. PF. Não é só PF. Então, existe um grande potencial. Mas o Brasil é um país muito desigual e você tem uma camada enorme da população que é coberta pelo INSS, pela previdência social, que tem uma apólice de seguro também, porque ela não só cuida de aposentadoria, mas também, eh, enfim, em caso de precisar de doenças graves, o que for, enfim, ele tem essa cobertura. Para essa população, existe apólices, destinadas, assim, acessíveis para uma população
que tem uma renda mais baixa, que está coberta, mas pode ter acesso a esse Sim, tipo de produto? existe sim. E posso até dar um exemplo nosso. A gente tem um produto, né, justamente podendo oferecer uma experiência digital de contratação e com coberturas mais simplificadas para quem precisa uma cobertura mais simplificada, pode custar menos de R$ 1 por dia, entendeu? Então, de fato, você consegue ter uma cobertura, né? Obviamente você vai escolher aquela cobertura que é importante para você, isso depende da sua idade, depende do valor que você está fazendo, mas existem alternativas, o produto ele é acessível, o seguro de vida ele é acessível. Sempre você pode dizer, quero trazer mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas. Mas existem combinações que são extremamente acessíveis. Tem um seguro de vida, né? Paga menos de R$ 1 por dia, é um produto bastante acessível para as pessoas. É, acho que as pessoas acham que é mais caro do que é, ou não enxergam o valor, né? Acho que tem as duas coisas, não sabe qual que é o preço e nem qual é o valor. Porque se soubesse de fato o valor do seguro, não iam achar, né, que é caro. De jeito nenhum. Assim, na Asus a gente tem a pólice a partir de R$ 5, dependendo da sua cobertura, dependendo do que você quer, né? Obviamente, ali, de sua idade. Então, cara, R$ 5 não é nem um cafezinho que a gente vai tomar depois desse papo, né? Então, acho que sim, é uma questão de conhecimento das pessoas, de informação das pessoas, delas saberem que é possível, porque existe ainda esse mito de que é uma coisa cara e que é inacessível, mas hoje em dia é super possível, é super acessível. É realmente. O cafezinho que a gente vai tomar depois desse papo é mais barato, que é de graça. A gente Uhum. vai tomar Se no lembra, evento da FenaPrev. se lembra que eu falei de desmistificar? É isso, né? Sim, Conhecer, sim. entendeu? Tem a mística de que é caro, é difícil, é complicado. Acho É, que parte do nosso trabalho é. é total. A gente tem que encerrar, até porque você vai ter que fazer a sua apresentação. A gente está aqui, como eu falei, no evento da FenaPrev. Só para a gente encerrar, a gente falou aqui da mudança do comportamento do consumidor depois da pandemia. E as empresas? A Porto mudou depois da pandemia? A Porto muda. Acho que sim. Sempre a gente está em constante transformação, em evolução. Então, sem dúvida, a gente evoluiu e evolui e continua evoluindo. Eu acho que sim. Depois da pandemia, sim, a gente tem uma série de evoluções, né? Eu acho que tem uma tensão, especificamente aqui no Vida e Previdência, tem uma tensão. Como é que a gente consegue trazer jornadas cada vez mais digitais, mais simples, mais eficientes? Como é que a gente ajuda os corretores, por exemplo, né? Muitos deles tiveram que ficar em casa, nós todos tivemos que ficar em casa durante a pandemia. Quais alternativas que a gente tinha? Como a gente ajudava? Como a gente treinava? Então, acho que tem alguma série de aprendizados que a gente traz e a gente incorpora no dia a dia para ser mais digital, mais eficiente, né, nessa nossa relação. Carlos, muito obrigada. Tá todo mundo esperando ele lá na plenária. A gente está aprendendo ele aqui. Muito obrigada pela conversa, Muito viu? obrigado. Obrigada. Você que ficou com a Carlos. gente até agora, a gente se vê na próxima.